Bom dia, Dilson. Bom dia, Fernando, Bárbara, Ana Paula. Bom dia a todos. Mais uma vez aqui no quadro Contraponto. E o título é Andar com Fé, Eu Vou. No enredo do exotismo judicial, os capítulos novos aparecem e a narrativa diária do direito, ao que parece, está ficando cada dia pior. Esse fim de semana de Páscoa foi auspicioso em matéria de como não se faz correto as lições jurídicas de quem se espera um mínimo de conhecimento para tal, sem tergiversar sobre as idiosincrasias de tempos tão bicudos. Neste último sábado, uma certa Associação Nacional de Juristas Evangélicos, que eu nem sabia que existia, impetrou uma ação de descumprimento de preceito fundamental, requerendo a suspensão dos decretos estaduais e municipais que proibiam os cultos religiosos em razão da pandemia. A dita ação foi parar nas mãos do novo ministro da Casa, Cássio Nunes, que numa decisão que beira o exotismo, se não é uma vertente do direito criativo, trouxe uma fundamentação para lá de esquisita, e digo, sem qualquer dúvida, errada e despropositada. Primeiro que a dita associação não tem legitimidade para propor a DPF, simplesmente porque a Constituição assim preconiza. Basta ler o seu artigo 103. Quem tem legitimidade para propor ações dessa qualidade são o presidente da República, as mesas do Senado e da Câmara dos Deputados, as Assembleias Legislativas, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da OAB, partidos políticos com representação no Congresso e confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. A dita associação não se enquadra em nenhum desses agentes. O pior não é esta entidade que impetrou o ADPF. Foi o ministro reconhecer a sua ilegitimidade e mesmo assim julgar procedente. Aprendi nas bancas da academia que se alguém pleiteia em juízo sem ter legitimidade, a sua ação seria extinta sem julgar o mérito. Assim dispõe os ritos processuais. Não é que o ministro Cássio reconheceu a ilegitimidade e ainda julgou procedente o pedido liminar? Vou queimar meus livros de direito e procurar outra profissão. Me ensinar errado. Ou então, será que eu faltei às aulas de processo civil no dia que ensinaram que podia reconhecer a ilegitimidade e ainda assim julgar procedente a ação? Essa entortada processual é o mesmo que permitia à sogra de ingressar com a ação de divórcio em lugar da sua filha. O interessante é que a própria Advocacia Geral da União reconheceu a ilegitimidade quando chamada a se pronunciar no processo. Mesmo assim, o nosso intrépido ministro reconheceu a ilegitimidade e deu seguimento à ação. O argumento adotado pelo mesmo é o que é chamado pelo jargão jurídico de instrumentalização do processo, para dar seguimento ao feito. Apenas para lembrar ao nobre ministro, este argumento foi abolido em nosso ordenamento processual com o advento do novo Código de Processo Civil, mas ao que parece, ele ainda não leu esta lei ainda na sua inteireza. Deixando de lado esse exotismo judicial, resta analisar o mérito de sua decisão. Primeiro, ele não levou em consideração aquilo que já foi decidido pelo STF em abril do ano passado por unanimidade, que os estados e municípios têm autonomia para estabelecer as regras de combate à pandemia. Portanto, sua decisão em permitir a abertura dos templos religiosos para celebrar a Páscoa é contrária à decisão já sedimentada pela Corte. Portanto, ilegal. Lembrando que somente uma nova decisão pelo colegiado do STF pode dar decisão diferente sobre matéria já julgada. Mas, ao que parece, o digno ministro não sabe disto, ou se sabe, não fez que deu importância. Ou seja, fez que não deu importância. Na fundamentação, ao que parece, para dar lustro à sua decisão, faz um troroló comparativo com a decisão de um caso nos Estados Unidos, julgado pela Suprema Corte de lá. Mas só mostra a pequenez de seu raciocínio e a forma capenga de comparar uma legislação estrangeira, sem nem observar o que diz o nosso texto constitucional. Se quis mostrar profundidade no seu voto, sinto dizer, desconhece a lei americana e, pior, a nossa. As igrejas e templos fechados pelos governadores e prefeitos estão na razão direta de que estão autorizados pelo texto constitucional para fecharem tais instituições, inclusive amparado por decisão do STF. O fechamento das igrejas é necessário em tempos pandêmicos, e o argumento tosco de que os transportes públicos estão cheios, portanto os mesmos devem ser abertos, é um despropósito. Lembro aqui que não estou contra qualquer religião ou que devemos proibir as pessoas de cultuarem a sua fé. Longe disto, até porque eu sou católico. Mas existe um princípio inserido no texto constitucional brasileiro, lá no seu artigo 5º, que diz que é atribuição do Estado preservar a vida.
O fato de fechar templos religiosos em razão da pandemia não se está cerceando de ninguém o direito de professar a sua fé. Apenas se está tentando conter a aglomeração de pessoas em lugar fechado. Afinal, o vírus não decide atacar quem está numa igreja ou não. Espera-se que o Pleno do STF julgue essa decisão equivocada e cheia de erros processuais e argumentativos e ponha as coisas no seu devido lugar. A decisão do ministro é um desserviço não só ao direito, por trazer exotismo na sua fundamentação, mas também ele não pode se mostrar contrário àquilo que já foi pacificado pela Corte Máxima do Brasil e não ficar criando proselitismo judicial, sabe-se lá por que motivo. Se levada ao pleno da Corte, com certeza ela será derrubada de tão esquisita é a sua decisão e assim porá as coisas no seu devido lugar. A decisão do ministro Cássio Nunes é um desassombro, é um erro do começo ao fim, né? Erros processuais, erros de fundamentação, um horror, mal feito, ruim mesmo, coisa de gente que não se ateve ao texto constitucional e ainda faz comparação com a decisão americana, que é justamente o contrário do que ele apontou ali. Mas são coisas do Brasil, vamos esperar o decorrer da semana. Um bom dia a todos e até a próxima quarta-feira.